Boa tarde a todos, passando aqui nesta tarde para mais uma palavra que vem da parte de Deus sobre o amor de Deus para com o ser humano, o homem. Deus vai falar do seu amor novamente, hoje, através da tua palavra, começando pelo Salmo 56, versículo 8. O amor de Deus por todos os homens na face da terra. Diz assim para nós no Salmo 56, versículo 8. Tu contastes as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? O salmista fez uma pergunta ao Senhor Deus. O que Deus disse para ele? Deus vê e conhece e também registra por escrito todos os nossos problemas, as nossas aflições, os nossos sofrimentos. Isso vai encontrar no Salmo 139, que vai falar sobre os atributos de Deus, onde o salmista também vai falar que Deus ele é onisciente. Se Deus fizer a minha cama lá no Sheol, que significa inferno, lá também está o Senhor. Então Deus, ele é soberano, onipotente. Ele é o Senhor e dono de todas as coisas. Mas, por outro lado, nós temos um inimigo, número 1 de nossas almas, que é o Satanás, que escraviza os homens através do pecado, para que, no dia do juízo final, assim todos possam ser lançados no lago de fogo de enxofre com ele, a saber, a segunda morte. Porque para o Satanás não tem mais o perdão. Ele pecou o pecado da rebeldia, do orgulho, de soberba. Ele quis ser mais que Deus. E ninguém pode ser mais que Deus, porque Deus, ele é o Todo-Poderoso. Então, o Deus nosso, ele fala que com lágrimas e sofrimentos derramada por um crente fiel é altamente estimada por Deus e eternamente preservada na sua memória. Está na memória de Deus todos os nossos sofrimentos, as nossas aflições, as enfermidades. Mas ele assim faz para consolar e compensar o crente, em conformidade com seu sofrimento na terra. Cada provação em que formos fiéis a Deus trará uma abundância de bênçãos lá no céu. Portanto, quanto em aflição, preocupação ou pesadas lutas, nunca devemos esquecer de Deus, porque Deus está sempre do nosso lado, lutando por nós. Sem Deus nós não somos nada e nada podemos fazer. Então, Deus, ele olha com muito amor em todas essas experiências desagradáveis para o ser humano. As doenças, as noites sem poder dormir e também problemas financeiros ou no trabalho. Mas, já aqui no Isaías 43, do 1 ao 17, Deus fala para nós assim: mas agora assim diz o Senhor, o Deus que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, ou seja, não tenha medo, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti, pois o fogo também não queimará. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo Deus de Israel, o teu Salvador. Eu dei do Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti, porquanto fostes preciosos aos meus olhos. Também fostes glorificados, e eu te amei, pelo que dei aos homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque eu estou contigo. Trarei
a tua semente desde o ocidente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi do norte ao sul, não retenhas, trarei seus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra, e a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Então Deus está falando para nós que nós não devemos temer nada, pois Ele está conosco em tudo o que nós passarmos nos nossos sofrimentos. Ele é conosco e Ele veio nos resgatar, pois Ele é que nos formou, mas o diabo, ao pecar, fez com que Eva também pecasse. E ali entrou o pecado no mundo por um homem, mas por um outro homem saiu o pecado do mundo, ao qual Deus deu este aqui em João 3,16, este versículo, que é a maior expressão de amor de Deus pelo homem. João 3,16 vai dizer para nós assim: todavia, eu enviei Jesus aqui na terra, não foi para condenar o homem, mas foi para salvá-los. Mas, infelizmente, o diabo fica pondo na cabeça das pessoas, usando esses falsos profetas na internet para ganhar dinheiro. E Deus enviou Jesus, não foi para isso. Deus enviou Jesus para nos resgatar. Porque em Romanos vai falar que todos nós estávamos caminhando com passos largos para o inferno. Mas aí ele enviou Jesus e falou para nós assim, João 3,16. Porque eu, Deus, amei o mundo de tal maneira, o mundo são os homens, as pessoas, que ele deu seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Porque Deus ele enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para o mundo ser salvo por ele, pelo teu Filho, o Senhor Jesus. Perecer sempre é esquecida esta palavra na Bíblia. Então, ela não se refere à morte física, mas também à pavorosa realidade do castigo eterno do inferno, que está escrito aqui em Mateus, capítulo 10, versículo 28, onde leremos um pouquinho só para ver o que está reservado para aquele que não reconhecer Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador da sua vida. Porque este é o amor de Deus por nós, Jesus. Não tem outra expressão, não tem outro nome que o homem possa ser salvo. Então, tem muitas religiões que vai falar de salvação, não crê em salvação, não estou aqui para julgar, mas a palavra de Deus fala. E aqui então, em Mateus 10, capítulo 10, versículo 28, vai falar assim: e não temais aos que matam o seu corpo e não podem matar a alma. Então o homem, ele nos mata, joga aí no chão, rouba. Mas Deus, Jesus está dizendo para nós: mas antes vocês temam a Deus, aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Se você estiver com Jesus, se entregar sua alma, sua vida para Ele, você receberá o Espírito Santo e vai andar uma novidade de vida e vai ser livre do inferno, ao qual está reservado para Satanás e seus demônios. Mas, infelizmente, através do pecado, do engano e da mentira, ele está arrastando muitas pessoas. E lá vai ser deste jeito aqui, ó. O lugar de inferno é uma palavra traduzida no grego, Gehenna. E nesta passagem, nota, se refere que um lugar de tormento eterno e fogo inextinguível, reservado aos ímpios, aqueles que não reconhecem Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador da sua vida. Então, este é o amor de Deus. Deus quer livrar todo mundo lá do inferno. Mas, infelizmente, não vão ser todos que vão crer. Porque lá em Marcos, capítulo 16, versículo 16 em diante, o Senhor Jesus, quando estava subindo